Vamos falar sobre os depoimentos do general Freire Gomes e do ex-comandante da Aeronáutica, o Carlos de Almeida Batista Júnior. Tá? Vamos começar pelo Freire Gomes. Ele prestou depoimento à Polícia Federal há aproximadamente um mês. E no depoimento, ele traz várias revelações e ele mostra que o ex-presidente Jair Bolsonaro ele apresentou a tal minuta do golpe deixa eu só pegar a data especificamente, em dezembro do ano de 2022, depois das eleições. Inclusive aqui o depoimento dele é muito contundente e ele também joga a responsabilidade da apresentação desse documento também nas costas do ex-ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Eu vou tentar resumir o depoimento, porque ele é um depoimento de 23 páginas. Mas, Matheus, vamos começar a partir da página 11? Coloca aí, por gentileza, que eu acho que aí é a parte importante desse depoimento. E aqui, eu sempre vou tocar nesse ponto, eu sempre vou abordar a seguinte situação. Leiam o depoimento, tirem as conclusões de vocês. Eu não vou dizer aqui fazer uma relação de A ou B, ligar A com B com C. Eu deixo as conclusões para vocês que tirem, né, as conclusões e, enfim, teçam aí os seus seguintes comentários. Vamos lá. Página 11, que eu acho que é a parte que... Página 11, que ele começa a falar sobre a questão da carta. Vai descendo um pouquinho, Matheus. Indagado-se nas reuniões que participou, presenciou no Palácio da Alvorada após o segundo turno das eleições, o então presidente Jair Bolsonaro apresentava a hipótese de utilização da garantia da lei e da ordem e outros institutos jurídicos mais complexos, como a decretação do estado de defesa. Respondeu que se recorda de ter participado de reuniões no Palácio da Alvorada após o segundo turno, em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentou hipóteses de utilização de institutos jurídicos como o GLO, Estado de Defesa e Estado de Sítio. Este é depoimento do general Freire Gomes, então comandante do Exército. Em relação ao processo eleitoral, sempre deixou evidenciado ao então presidente da República, Jair Bolsonaro, que o Exército não participaria na implementação destes institutos jurídicos, visando reverter o processo eleitoral. Indagado sobre quando e como se deu a apresentação da minuta de decreto com conteúdo que previa uma ruptura institucional, mantendo o então presidente Jair Bolsonaro no poder, respondeu que foi convocado pelo então presidente da República por meio do então ministro da Defesa, Paulo Sérgio, a comparecer no dia 7 de dezembro de 2022 para uma reunião no Palácio da Alvorada, que não foi informado ao depoente qual seria a pauta da reunião, que a reunião ocorreu na biblioteca do Palácio da Alvorada. Estavam presentes o depoente, o então ministro da Defesa, o Paulo Sérgio, o então comandante da Marinha, almirante Garnier Santos, e possivelmente o então assessor de assuntos internacionais, Felipe Martins. Desce um pouquinho, Matheus, por gentileza. Nesse momento, foi apresentado ao declarante o documento identificado no material apreendido em poder do investigado Mauro Cid, que decretava, ao final, o estado de sítio e ato contínuo, decreto, operação de garantia à lei e da ordem. Pode descer, Matheus, por gentileza, porque aí, nesse momento a Polícia Federal coloca a íntegra do que seria a tal minuta do golpe. Pode descer, tá? Esse documento aí, ele foi apreendido no celular do Mauro Cid. Matheus, segura, sobe um pouquinho. Foi apreendido no celular do Mauro Cid e também uma cópia desse material estava lá na sede do PL. A Polícia Federal, eu reafirmo, a Polícia Federal acredita que esse documento que foi encontrado lá na sede do PL é exatamente esse documento aí que é citado nesse depoimento. De novo, mais uma vez, informações da Polícia Federal. Não são informações do Wilson, não são do Matheus, não são do chat. São da Polícia Federal. Pode complementar, Matheus, por gentileza? Ampliando a tela. Indagado se o conteúdo apresentado nesse momento foi apresentado na reunião do 7 de dezembro de 2022, respondeu que sim,
que na referida reunião, possivelmente, Felipe Martins leu o referido conteúdo aos presentes e depois se retirou do local. Ou seja, o general ele participou da apresentação desse documento e depois ele saiu ali da biblioteca do Palácio da Alvorada, ficando apenas os militares, o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e o então presidente da República, Jair Bolsonaro. Pois ele acrescenta, né, que o presidente informou ao depoente, aos presentes, que o documento estava em estudo. Em estudo, isso é importante. E depois reportaria a evolução aos comandantes, que em outra reunião no Palácio da Alvorada, em data que não se recorda, o então presidente Jair Bolsonaro apresentou uma versão do documento com a decretação do Estado de Defesa e a criação da Comissão de Regularidade Eleitoral para, abre aspas, averiguar conformidade e legalidade do processo eleitoral. Que na reunião estavam presentes 3 comandantes das Forças Armadas, o brigadeiro Batista Júnior, o Almir Garnier e o depoente e o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio. Pode descer um pouquinho, Matheus? Aí ele faz a referência à minuta apresentada pelo ex-presidente da República. Segura um pouco, Matheus. E depois ele acrescenta que, posteriormente, ocorreu uma reunião em que o então presidente Jair Bolsonaro apresentou a minuta de decreto mais resumida, com a decretação do Estado de Defesa e a criação da Comissão de Regularidade Eleitoral, para apurar a conformidade e a legalidade do processo eleitoral. Indagado se a referência ao nome General Teófilo referia-se ao comandante do Comando de Operações Terrestres, ele respondeu que sim. Aí entra a questão do possível plano, né, de captura do Alexandre de Moraes. Pode descer um pouquinho? Pronto, essa parte é interessante, olha só. O depoente e o brigadeiro Batista Júnior, como comandante, se posicionaram contrários às medidas constantes na minuta de decreto que impedia a posse do governo eleito, que acredita que, da mesma forma, o almirante Garnier não se manifestou sobre o conteúdo do decreto, que o ministro da Defesa não questionou o posicionamento do depoente e do brigadeiro Batista Júnior. Ponto. Vamos para o próximo documento, porque eu acho que essa é a parte essencial desse documento, tá, gente? Então, na prática, vejam aí que o general do Exército, ele fala que ele participou das reuniões, houve a tal da minuta, a minuta foi apresentada, e que ele, botou um pé no freio. Isso, o depoimento dele, do general, vejam aí. Coloquei na íntegra para que os senhores e senhoras tirem as suas respectivas conclusões. Aí temos o outro depoimento, Matheus, de 13 páginas, que pode descer um pouquinho, que é do Batista Júnior, que era então comandante da Aeronáutica no período. Eu estou levantando aqui nesse momento que eles falam também sobre a publicação da carta, né, do Exército, do dia 28 de novembro, depois que aconteceu a eleição. Neste momento, os generais publicam o documento, né, para tentar acalmar ali a população brasileira, para também tentar distensionar um pouco a sociedade brasileira naquele instante, naquele momento histórico. Página 5, Matheus. Por gentileza. Em que ele fala o seguinte, olha, aqui eu já estou falando do comandante da Aeronáutica. Ele fala aí de uma reunião ocorrida em 1º de novembro de 22, em que expuseram ao então presidente da República, Jair Bolsonaro, que não tinham ocorrido fraudes nas eleições, que todos os testes realizados não constataram qualquer irregularidade e que era preciso reconhecer o resultado das eleições, com o objetivo de acalmar o país. Que o Jair Bolsonaro perguntou ao então AGU, Bruno Bianco, se haveria algum ato que se poderia fazer contra o resultado das eleições. Bruno Bianco expôs que as eleições transcorreram de forma legal, dentro dos aspectos jurídicos, que não haveria alternativa jurídica para contestar o resultado das eleições. Em seguida, então, o presidente recebeu diversos políticos e em seguida fez o discurso à nação. Indagado se a participação do então ministro da Justiça, Anderson Torres, nas reuniões presidenciais, respondeu que Anderson Torres chegou a participar de uma reunião em que os comandantes das Forças Armadas estavam presentes, que Anderson Torres procurava pontuar aspectos jurídicos. Aí tem um detalhe, Matheus, que eu acho que é interessante para você que nos acompanha. Página 7. Em outra reunião dos comandantes das Forças Armadas, com então o presidente da República, o depoente deixou evidente a Jair Bolsonaro
que não haveria qualquer hipótese do então presidente permanecer no poder após o término do seu mandato, que deixou claro ao então presidente Jair Bolsonaro que não aceitaria qualquer tentativa de ruptura institucional para mantê-lo no poder, que a aeronáutica não apoiaria qualquer tentativa de manutenção no poder do então presidente da República após 1º de janeiro, que em uma das reuniões com os comandantes das forças, dentro do contexto apresentado pelo então presidente, de possibilidade de utilização da GLO e do estado de defesa, o então comandante da Marinha, Almirante Garnier, afirmou que colocaria suas tropas à disposição de Jair Bolsonaro. Tal posição do comandante da Marinha foi dissonante, isso é importante, foi dissonante dos demais comandantes do Exército e da Aeronáutica. O depoente utilizou uma estratégia para ganhar tempo e evitar que o então presidente assinasse alguma medida de exceção que subvertesse o Estado de Direito. O depoente insistiu que não haveria qualquer justificativa para a decretação dessas medidas, informando que a Polícia Federal identificou a realização da reunião do dia 7 de dezembro. Aí, enfim, fala sobre aquela reunião que eu citei agora há pouco, no depoimento do Freire Gomes. Aí ele fala aqui sobre a apresentação, confirma a informação do Freire Gomes, né, de que houve a apresentação da tal minuta do golpe, tá aqui. E aí ele fala sobre outra reunião em 14 de dezembro, né, indagado quando houve a apresentação de uma minuta do golpe ao depoente, respondeu que possivelmente no dia 14 de dezembro, ele foi chamado pelo ministro da Defesa para uma reunião no Ministério da Defesa, com os demais comandantes das forças. A reunião ocorreu no gabinete do ministro da Defesa, e na reunião, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira disse aos comandantes que teria uma minuta, que gostaria de apresentar aos comandantes para conhecimento e revisão. E nesse momento, o depoente questionou o ministro da seguinte forma, depoente, estou falando aqui, o então comandante da Aeronáutica. Esse documento prevê a não assunção do cargo pelo novo presidente eleito? Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira ficou calado. O depoente entendeu que haveria uma ordem que impediria a posse do novo governo eleito, no caso específico, o governo Lula. Que, diante disso, o depoente disse ao ministro da Defesa que não admitiria sequer receber esse documento, que a Força Aérea não admitiria tal hipótese de golpe de Estado, que o general Freire Gomes expressou que também não concordaria com a possibilidade de analisar o conteúdo da minuta. Aí, enfim, aí tece algumas outros comentários. Queria ver se eu achava aqui o trecho. Enfim, vou dar uma checada depois com calma, senhores e senhoras. Mas realmente eu não vou conseguir chegar aqui a esse ponto que foi, enfim, que vazou agora pela manhã. Mas enfim, tá aí. A íntegra dos depoimentos. Vamos continuar falando sobre esses documentos. É um depoimento que, vejam aí, ele é focado em dois personagens centrais, no ex-presidente da República e no ministro da Defesa, no Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Tem outro detalhe aqui, Matheus, que eu achei aqui, ó. Tá aqui. Página 11. Página 11, finalzinho da página 11. Indagado como se daria o plano de execução para o cumprimento da ordem de prisão do ministro Alexandre de Moraes. Aí entra aquela parte do plano, não é? Respondeu que nas reuniões em que participou com o então presidente, após o término das eleições no Palácio, o ex-presidente enfatizava a necessidade de parar eventuais abusos do ministro, que o depoente, por ser contrário a qualquer medida ilegal, procurou dissuadir o então presidente de qualquer medida extrema, que não participou de qualquer planejamento para monitorar e prender o ministro Alexandre de Moraes, que só tomou conhecimento de tais atos após a deflagração da operação policial. É basicamente isso. Vejam aí todo o depoimento do comandante da Aeronáutica. Vocês vão ter a íntegra do depoimento, tanto do Freire Gomes, pode trazer para cá, Matheus, tanto do Freire Gomes quanto do Almirante Carlos de Almeida Batista Júnior. Vocês têm na íntegra em O Antagonista, tá bom?